Fala galera, começando mais um vídeo por aqui. Eu acho que quem não nos acompanha, a gente vai tentar fazer um resumo também, né, da nossa história aí e como é que a gente chegou nessa ideia de estar enviando a nossa compra à Europa. Lembrando que esse vídeo é o vídeo que vocês pediram, quanto custou, como foi o trâmite, enfim, tudo que vocês perguntaram aí para nós. Então, para começar aí, a nossa história com a Formosa começou no finalzinho de novembro de 2019, foi quando a gente comprou uma Kombi. O pessoal sempre pergunta se a gente já tinha uma Kombi, como que é a história da Kombi, se era algum familiar, alguma coisa assim. Não, na verdade a gente não tinha Kombi, a gente comprou ela em novembro e para nós, assim, foi uma novidade total. E aí ela era branca, a gente transformou ela em azulzinha, ficar bem essa cara de viajante aí. E a nossa história com a Kombi, né, ela surgiu primeiramente porque a gente queria fazer o Atacama até o Ushuaia. E a nossa história com a Kombi era para ter sido durante um ano apenas. Na verdade, quando eu falei para Anne sobre a viagem, ela me disse assim, beleza, eu vou, 3 meses, que óbvio, né, é a experiência de cada um. Eu já tinha viajado antes e eu tinha trancado a minha agenda porque eu queria viajar um ano aí. Quando a Joyce me falou ali, um ano me assustou bastante, aí eu disse para ela assim, ok, eu vou, mas assim que chegar o passaporte, na época eu tava já lidando com o passaporte alemão, falei, assim que chegar o passaporte, eu quero ir pra lá, quero ir pra Alemanha e tal, seja onde eu estiver, eu vou voltar e vou ir pra Alemanha, porque era aquilo, eu tava com aquilo na cabeça, né, tava fazendo todos os trâmites ali, parecia que a coisa ia super rápido também, então eu falei pra ela isso, eu falei, então a gente vai, mas assim que chegar o passaporte, a gente volta, seja onde a gente estiver. Pra vocês entenderem, desde isso aí do passaporte até a gente começar a viajar, passou-se 4 anos, né, e nesses 4 anos, a nossa viagem era para ter sido apenas de um ano, né, da gente concluir ali, e aí veio essa história de pandemia, fechou fronteira e tal, e a gente era muito novata também, a gente não tinha nem conhecimento que a nossa Kombi era motor ar, para vocês terem ideia. E aí a gente fez o que a gente queria, continuou viajando, tomou gosto por aquilo ali, e no ano passado, ano retrasado, a gente concluiu o Atacama e o Ushuaia, e aí fez ainda a Bolívia. E aí quando a gente passou pela Bolívia foi muito exaustivo para nós, porque não era um país que a gente contava que a gente queria passar. E aí quando a gente terminou essa expedição, a gente ficou meio que sem rumo, né? Até o que a Joyce falou ali, que era para ser de um ano, ele virou o nosso estilo de vida, né? Então, a gente realmente começou a trabalhar, focou toda a nossa vida, assim, todas as nossas energias para a questão do projeto Meninas da Kombi. Então, aqui no Instagram, YouTube, onde for, a gente começou a trabalhar nas plataformas e começou a focar muito a nossa energia. Então, por isso que a gente ficou também durante 4 anos e não foi só aquele um ano, porque, obviamente, a gente saiu sem reserva praticamente financeira de nada. Então, tudo a gente foi construindo, aprendendo no decorrer, foi aprendendo sobre a Kombi também, né? Para quem viu aí, acompanha nós há mais tempo, sabe da nossa história e sabe agora o quão importante para nós é esse momento, né? Esses 4 anos após ter começado o nosso projeto. E uma pergunta que o pessoal sempre nos fez é, nossa, por que não troca essa Kombi? Só quebra, só isso, aquele outro. A gente que criou uma história, uma identidade e um amor muito grande também pela Kombi, né? Então, não foi só por questão financeira, a gente também queria aquilo ali. Eu sempre falei para Anne, olha, o que a Kombi aguentou, eu não sei se outro carro aguentaria, porque o nosso problema, ele sempre foi de encontrar um mecânico bom. Para vocês terem noção, desde que seu Alberto arrumou lá na Argentina, que todo mundo disse que é um artesão, cara, ela nunca mais quebrou, ela só quebrou o cabeçote, porque quando o seu Alberto colocou, ele disse, esse cabeçote não vai aguentar, ele já veio do Brasil com problema. Então a Kombi é um carro forte, só que a gente tem essa dependência de mecânicos da estrada. E aí, em resumo para vocês, passou-se esses 4 anos, a gente chegou no Ushuaia, deserto do Atacama, e quando a gente chegou em casa, a gente até brinca, né, Joyce? Foi igual aquele cachorro que tá correndo atrás do carro e quando o carro para, ele fica sem reação. E foi isso que aconteceu com nós. A gente passou um ano inteiro, assim, meio que perdidas, a gente fazia algumas viagens curtas, e parava, ia para casa, ia acampar, a gente fez, assim, diversas coisas, mas parece que nada mais fazia sentido, assim, dentro daquilo que a gente estava fazendo. Foi um ano, assim, um pouco difícil para nós, porque a gente, assim, concluiu 2 coisas que a gente queria. A Kombi chegou, já não sabia mais se queria estar com a Kombi, não queria mais. Então, assim, foi igual, acho que quem se forma na faculdade, né? Não sabe direito o que tem que fazer. A gente passou esse ano aí sem objetivo, né? Fazendo viagens que a gente fala fúteis, né? Indo para lugares incríveis, mas aquilo já não satisfazia mais, né?
A vivência da estrada, ela é muito intensa, né? Os perrengues também, eles são muito intensos e te ajuda, na verdade, a crescer e faz com que, sei lá, o negócio seja mais intenso, você viva com mais intensidade, né? Parece que realmente faz valer a pena aquele dia. E depois de tudo isso desse ano, a gente pensou, não, vamos viajar de novo. Só que o que acontece? A Anne queria terminar o Brasil e eu queria terminar os países da América do Sul, que faltava Peru, Colômbia e Equador. E aí, os meus olhos não brilhavam pelo Brasil, porque eu já tinha sentido o calor lá de cima e sabia que com a Kombi não seria fácil e eu não estava afim também de ter outro carro, né, nesse momento. Era só a gente retomar, eu acho que a nossa história com a Kombi. E aí, a Anne também não estava brilhando os olhos dela pelos países ali da América do Sul e a gente ficou nesse meio termo ali. Pra mim o que pegava era a questão da Kombi quebrar, como na Argentina, no Chile e na Bolívia a gente não teve boas referências ali da parte de mecânico e de peças, eu pensei, Brasil por mais o calor, mas a gente encontra peça da Kombi até na farmácia. Já nos outros países fora do Brasil, era essa questão de passar 40, 20, 30 dias em uma oficina mecânica, que acabava quebrando toda aquela empolgação, que você sai para fazer algo e a Kombi estragava. Então esse era o meu receio de estar fazendo esses países aí, e o receio da Joyce, como ela falou, era a questão do calor. Então a gente ficou assim super na dúvida, eu pensei e falei pra ela, se eu for fazer os países da América do Sul ali, o que falta, eu sei que qualquer coisa que aconteça, a parte mecânica, eu já vou dizer, viu? Não era pra gente vir. Então, sabe quando você, tipo assim, não vai confiante? Eu falei pra ela, então não vai dar certo, porque uma coisa é inevitável, a Kombi acaba estragando, né? Então é meio que ilusório dizer que não. E aí eu falei, também não vou ficar nada satisfeita se você fizer Brasil e começar a reclamar do calor. Vai encher o saco, a gente vai descer do Nordeste lá e vai dizer, não, vamos parar por aqui. Então a gente sabia que não era uma coisa assim, simultânea, uma coisa que nós duas estávamos querendo. E aí num belo dia, como a gente estava fazendo várias coisas e nada meio que significava, a gente foi fazer uma caminhada super longa de 100 e poucos quilômetros, que foi algo super novo para nós. E no final dessa caminhada, para mim, foi um momento de bastante reflexão. Eu falei pra Joyce, ou a gente decide o que a gente vai fazer, porque assim não tá dando mais. Além do nosso financeiro, a gente, nossa, tava assim, meio que num buraco. E aí eu falei pra ela, ou a gente decide o que a gente faz, ou realmente a gente para com o projeto, volta às nossas vidas normais, né? E segue a vida, porque assim não tá legal. E aí a gente tinha duas opções. Ou a gente, na verdade era uma opção, né? A gente meio que pensou ali juntas na questão da Europa e os olhos brilharam. Pela primeira vez, uma ideia vinda da Joyce, vindo de mim, foi que a gente disse assim, nossa, é isso. Mas e como a gente faz para chegar nesse objetivo, né? Foi aí que daí eu lembrei que o meu passaporte e certidão lá já tinha chego, era só da entrada na parte do passaporte, que já era algo que iria facilitar a nossa vida também lá na Europa. Então eu dei entrada nessa parte do passaporte e a gente começou a trabalhar. Muito focada na questão da Europa. Então a gente começou em janeiro e a gente tinha lá o cronograma de quanto a gente precisava conseguir por mês para a gente conseguir colocar nossa Kombi no container e pagar todos os nossos custos para a gente chegar lá. Foi aí que vocês acompanharam a gente ali em Prudentópolis, que a gente estava trabalhando fora, eu continuei trabalhando com o projeto para a gente conseguir, né, alavancar essa grana para a gente ir. E uma das perguntas que tem nos feito é por que nós enviamos a Kombi pelo Uruguai e não pela Argentina. Primeiramente é porque a gente conheceu um casal, né, de franceses que eles compraram a Kombi lá no México, fizeram toda também a América do Sul, e aí eles enviaram a Kombi para a Europa pelo Uruguai. Então era a referência que nós tínhamos de pessoas. Inclusive a gente fez com a mesma empresa que eles fizeram, porque a gente não tinha outro conhecimento. Hoje a gente sabe que o Van Life, enfim, né, mais pessoas fizeram, mas nós não tínhamos esse conhecimento. O valor, ele é praticamente o mesmo, e para nós também, o Uruguai, ele ficava mais perto do que a Argentina, então acabou sendo muito mais viável. E a questão do container, que é algo que nos perguntam muito, quanto custa enviar a Kombi para lá? Então o valor do container total, ele é R$25.000, junto a parte do envio quanto a parte de documentação que precisa. Só que toda essa documentação, a Wave mesmo que faz, você não precisa estar fazendo nada. Você precisa só do teu documento do veículo, mais a tua identidade ou passaporte, e eles fazem toda essa parte burocrática para você. Então, R$25.000 é para você estar enviando o teu carro sozinho.
E se você entrar em contato com eles, eles podem ver a possibilidade de ter mais carros ou até mesmo moto. Eles acabam fazendo uns trâmites lá e o valor vai diminuindo. Só que isso é entrando em contato com eles e a data que eles têm disponível. Até algo que foi super diferente para nós, porque a gente iria enviar a Kombi só em julho. E eles tinham uma data disponível em junho. Então a gente antecipou aí em um mês a nossa viagem para lá. Inclusive no nosso container foi mais uma van e mais uma moto. Então eles entraram em contato com a gente, acabou sendo bem mais barato para nós, porque teve essa possibilidade. E aí quando você entrar no site, eu vou deixar certinho ali para vocês, tem a descrição que ele não pode, eu acho que ultrapassar 11 metros e meio, alguma coisa, e aí de altura é 2 metros e meio, alguma coisa assim, porque daí existem vários tipos de containers, né, a qual você vai colocar o teu carro ali, você vai colocar os dados e eles vão te indicar qual é a melhor proposta para você. E o interessante é que, assim, essa parte aduaneira, a única coisa que nós éramos responsáveis, quando a gente chegou na fronteira do Brasil com o Uruguai, a gente precisava de um documento chamado TIP. Esse documento não emite para nós, porque nós somos países do Mercosul, e aí deu uma encrenca danada lá, né? Sim. Porque esse país é para mandar o carro realmente exportar ele para fora. Inclusive, nesse dia a gente fez uma ligação para a pessoa responsável pelo nosso caso, né, aduaneiro, juntamente com a mulher da aduana do Uruguai. E aí ela disse assim, não, eu não consigo emitir. E aí o pessoal da Wave disse, não, deixa com a gente, então a gente vai dar um jeito nesse papel. E aí foi esse o motivo também que acabou atrasando, porque não contava-se que nós não conseguiríamos esse papel, e aí o despachante foi uma enrolação para ele conseguir fazer esse documento. Então a Wave, desde o princípio, eles foram muito assim com a gente, prestativos e tudo mais, só que acabou dando essa enrolação realmente, porque era um papel que não se contava que ia precisar depois. E só para explicar o porquê a gente não conseguiu o TIP, não sei se você falou ali, eu não prestei atenção, mas é porque eles não emitem, porque a gente faz parte do Mercosul. Então, eles não têm como emitir esse documento para nós, a não ser que esse carro viesse dos Estados Unidos, ou da Europa, ou de outro continente. Aí, eles fazem a emissão desse documento, mas para nós eles não conseguiriam, porque Brasil e Uruguai é Mercosul. Então, eles não tinham conhecimento também que o pessoal ali na aduana não conseguiria emitir para nós. Aí eles contataram, como a Joyce já falou ali, o despachante, que foi quem fez toda essa parte burocrática. A gente não sabe, assim, se foi muito difícil ou não, porque a gente não estava diretamente com eles, mas a gente sabe que demorou uns 2 dias ali, mais do que o previsto. E até outra coisa, ontem a gente tava montando um videozinho ali pro Instagram, e aí uma das coisas que a gente colocou nesse vídeo, mas e por que a gente enviou a nossa Kombi e não foi pra lá e alugou um motorhome, visto que lá a cultura do motorhome é tão forte? Então a gente tava fazendo algumas pesquisas, né, eu sei que só indo lá pra vivenciar na prática, né, mas a gente viu que mais ou menos uma pessoa, o custo de vida dela lá é 13 mil reais por mês para uma pessoa. Ou seja, para nós duas, um mês custaria 26 mil reais. E eu não sei se dentro desses 26 mil reais ainda está o custo dos cachorros ali, se é para uma pessoa que tem cachorro ou não, que é o custo de ração e tudo mais, né? Às vezes alguma vacina que precise também. Então, para nós ali só, durante um mês, 26 mil reais. O envio da Kombi para nós saiu bem mais barato que 25 mil reais. Mas mesmo assim, se fosse 25 mil reais, seria o valor de um mês e você ficar lá na Europa. E como nós temos a ideia de ficar mais de um mês, então ele já acaba compensando e muito. E hoje para nós seria, a gente nem cogita, né, a possibilidade de deixar os cachorros, então seria muito mais viável a nossa casinha, que a gente já tem conhecimento dela, a gente ir com ela e levar nossos cachorros e a gente está indo por tempo indeterminado. Então quem viu a Kombi no Brasil, gente, viu, a gente acredita que ela não volta mais. Nossa ideia é ficar por lá mesmo com ela. Isso tudo são ideias, né? Tudo pode mudar, mas até o seguinte momento é isso. E falando nos cachorros, né? Muita gente também tem curiosidade de quanto custou, como foi, porque os cachorros também foi um trâmite assim, meu Deus, né? Uma novela. Mas isso vai ficar para outro vídeo, porque também há muita coisa para explicar para vocês. Uma coisa que eu acabei de lembrar aqui, até para comentar para vocês, assim, por méritos de informação, a Kombi, ela pode ficar lá na Europa durante 6 meses. Aí o que acontece? Como eu tenho o passaporte alemão ali, eu poderia estar legalizando a Kombi na Alemanha. Só que se eu legalizar a Kombi lá, eu tenho que pagar os impostos lá.
E tudo lá, para nós, é muito custoso, ainda mais no início. Então, de momento, a gente não pretende legalizar a Kombi na Alemanha. A gente vai rodar com ela durante esses 6 meses, só que funciona como Argentina e Chile. A partir do momento que estiver próximo da data da gente ter que tirar a Kombi da Europa, a gente vai para um país que não faz parte lá da Europa mesmo, né? De um desses países, sai com a Kombi e depois acaba retornando. E também, posteriormente, a gente pode até estar pensando em legalizar a Kombi, se a nossa situação financeira aí for favorável para isso também. Então é isso, galera. Esperamos que tenhamos solucionado as dúvidas de vocês. Se tiverem mais alguma dúvida, mandem aí nos comentários para nós. Agora eu acho que vai ser uma rota muito diferente, muito incrível, né? E só falando também essa ideia de não ter feito os outros países e Brasil, para nós vai ser tudo muito diferente. Nós duas não falamos inglês. A Anne tem passaporte alemão, mas não fala em alemão. Ainda a gente fala o espanhol, né? Muito bem, falando, né? Por sinal, a gente aprendeu muito bem o espanhol. Mas a gente vai ser, tipo, uma coisa muito diferente. A comunicação ali, a cultura, religião, leis. Então, esse que eu acho que é o impacto que também a gente queria viver algo novo e que a gente estava buscando. E quer dividir tudo isso com vocês. Esperamos que vocês acompanhem essa nossa jornada aí. Então, galera, espero que vocês deixem bastante comentários aí para nós de bons ventos e boas vibrações. A gente sempre lê todos os comentários e isso é muito importante. Deixa um joinha também, ajuda o nosso canal a alavancar aí. E é isso, esperamos mostrar muitas coisas incríveis para vocês e que essa nossa experiência seja aí tão incrível quanto a gente espera e que a gente consiga transmitir tudo isso aí para vocês. Até o próximo vídeo. Até!